Bom dia, meninas. Paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Creio eu que esse vídeo vai ficar só conosco. Hoje nós mudamos o cenário hoje. Hoje eu estou gravando do lado de fora. Vai sair barulho. E eu digo pra vocês que nunca foi tão difícil eu gravar um dos meus devocionais, porque o que eu gravo pra vocês é o que Deus fala comigo, é o meu pessoal, tá? Jesus ele puxando a minha orelha ali, a minha orelha, me mostrando meus erros, me mostrando essas vezes que é pra mim. Eu passo pra vocês, porque muitas das vezes, né, a pessoa pode tirar algum proveito daquela palavra que Deus falou comigo. Só que dessa vez eu pedi a Jesus uma coisa diferente. Eu falei, Jesus, eu quero saber de Pedro. Me fala sobre Pedro. Pedro foi uma pessoa que viveu milagres. Ele andou com Jesus. E próximo à morte dele, quando ele começou a anunciar a morte dele, ele vira para Pedro e fala, você ainda não está convertido, né? Lucas 22, 32. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Na noite, no dia, né? Porque ele negou Jesus naquela noite, eu acho. Isso, ele negou Jesus naquela noite. Pedro ainda não estava convertido, andando 3 anos do lado de Jesus. Jesus não desistiu dele. E nessa pregação, o pastor que estava pregando falou muito sobre Asaf. Asaf, eu vou abrir lá. Quem me conhece aí sabe que eu tenho um Asaf em casa, né? Mas por incrível que pareça, hoje foi a primeira vez que eu li um salmo de Asaf. Ela estava falando muito sobre o ímpio. Aquilo começou a me incomodar e eu fui pesquisar sobre o ímpio. E quando eu li o significado de ímpio, deixa eu ver se eu consigo ver aqui para vocês. Foi tão triste quando Jesus falou assim, viu, filha? Temos muito ímpio ainda dentro da igreja. É aquele que é desapiedado, desumano, cruel. Termina aqui com bárbaro. Ah, como nós temos isso dentro da igreja. Temos cristão pisoteando cristão por cargos. Temos irmãos falando mal, jogando pé, porque isso é o que mais dói, tá? Por questões financeiras, temos inveja, então nós temos ímpio dentro da igreja. E quando eu ouvi pregar sobre ímpio na igreja, eles falavam que ímpio era quem estava lá no mundo. E hoje Deus me deu uma dessa, falou, filho, nós temos muito ímpio dentro da igreja. O meu mandamento é amor. Jesus não desistiu de Pedro. 3 anos de ministério. Ele não desistiu de Pedro. Jesus pregava o amor. Pedro viveu com Jesus e arrancou a orelha de um soldado. Jesus ele tinha que ter desistido dele. Jesus tinha que ter desistido dele. Sabe por quê? Porque eu e você desistimos por muito menos. Não se tem amor por almas, mas nós falamos que nós seguimos a Jesus, que a referência nossa é Jesus. Mas nós estamos deixando nossos eus falar bem mais alto. Esse vídeo é difícil para mim porque eu particularmente estou muito chateada com algumas coisas. E hoje eu não fiz o meu devocional. Fiz, né? Acabou que eu fiz, só não escrevi. Eu simplesmente pedi a Deus que eu queria ouvir uma pregação sobre Pedro. Porque eu queria entender
quê? Jesus, por quê? Você não desistiu dele? Ele andou contigo 3 anos, ele andou com Jesus 3 anos. E não se converteu. Por que você não desistiu dele? Quem sou eu para estar aqui para julgar Pedro? Porque quem me conhece sabe que eu não tô nem aí porque a pessoa faz da vida dela, sabe? Mas por que Jesus não desistiu dele? Filha, o meu mandamento é amor. Hoje em dia, as igrejas têm tido tudo. Os irmãos têm tido tudo. Mas a partir do momento que começa a crescer, o amor esfria. E isso é o que Deus falou comigo, falou pra mim. Não necessariamente que tá falando pra você. Mas se você aprender pelo menos uma vírgula, se você aprender pelo menos o significado de ímpio, desapiedoso. É muito fácil você ter piedade de quem está em situações severas. Situação de rua, situação de doença no hospital. Mas e quem está em situação de conflito interno? A dor dele é menor porque não é física? A dor dele é menor porque você não consegue ver? É isso que eu tenho me perguntado esses dias pra mim. Hoje eu liguei essa câmera pra me desabafar. Não foi pra gravar um devocional, eu deveria. Tá no dia já. Grava aí entre segunda e terça-feira. Mas eu tô tão despedaçada que hoje eu falei, Senhor, me permita ouvir. E quando eu comecei, ele falou assim, grava, filha. Porque isso vai servir pra alguém. Alguém vai aprender alguma coisa. Nem que seja eu não desisti de Pedro. Nem que seja temos sim ímpio dentro da igreja. Nem que seja quando você não ama o seu irmão. Quando você não vai buscar ele 70 vezes 7, você não tem amor. Você não está fazendo de Jesus o seu alvo. Porque ele buscaria. Quantas vezes fosse necessário. Isso é amor. Amar não é olhar as circunstâncias em volta. Amor é muito além disso. Um bom dia para todos. E eu espero sinceramente que isso aqui dentro passe. Porque eu não tenho dificuldade em perdoar, gente. Eu não tenho. Mas eu tenho dificuldade de amar. Tenho. Eu tenho dificuldade de amar. Então é por isso que Jesus falou comigo hoje. Bom dia.